Oi! Hoje eu vou falar para vocês as características que nós observamos no nosso filho desde pequenininho, como foi a descoberta do laudo e o pós-laudo. Mas para vocês entenderem o que é o TEA, transtorno do espectro autista, não existe um exame de sangue que a gente faça e acuse, né? Ah, seu filho está no espectro. Então tem toda uma análise comportamental. E o que você observa, né? Existe um déficit de comunicação. Algumas crianças até falam, mas existe um déficit de comunicação. Existem dificuldades na interação social e padrões restritos ou repetitivos de comportamentos, de interesses ou atividades. O que nós observamos no nosso filho desde pequenininho? Primeiramente, a gente sempre acompanhou ele junto com o pediatra e ia vendo os marcos do crescimento, isso é normal, ia acompanhando mês a mês. E nós observamos que a parte motora ele ia evoluindo, aparentemente tudo normal. Com 6 meses ele engatinhava, e é claro que tem crianças que podem engatinhar depois, outras já podem iniciar antes, mas ele não engatinhava com a parte da mão ainda direitinho, mas já não parava. Com 7 meses engatinhava perfeito e nada parava esse garotinho. Então ele já tinha uma aceleração, eu ficava impressionada. Nossa, as mães dizem por aí, eu tô cozinhando e o bebezinho lá, tô fazendo as coisas. Eu ficava impressionada, que eu não conseguia fazer as coisas sempre com o meu garoto, porque ele era muito ativo. Deixava no canto, já partia para outro, sempre gostava de estar explorando, pegando os brinquedinhos. Mas o que nós observamos? Ele não brincava de forma funcional. Ele ia evoluindo, ele ia crescendo, mas com algumas dificuldades. Então, perfilava os brinquedos. Então, começamos a observar que ele começava colocando os animais um ao lado do outro. E na hora de brincar, não pegava o carrinho e brincava de forma funcional. Então, ele jogava muitos brinquedos. Muito. Então, a brincadeira dele era jogar para cima, era ver os brinquedos caindo, o som que produziam. E muitas vezes a gente chamava ele pelo nome e ele não respondia. E a gente fazia Christian e ele estava lá. Só que às vezes quando eu falava, eu não gesticulava para ver se ele estava escutando. E eu falava bem baixinho: Christian, vamos dar comida aos peixes. Vamos dar comida aos peixes, né? Falava bem baixinho. E ele escutava e ele corria pro aquário. Pensava, ele tá escutando. E eu não entendia por que eu dizia assim: Christian, pega o controle, porque a gente foi acompanhando ele. Christian fez 1 ano, ele só vai entrar na escola, o início do ano letivo, ele estava com 1 ano e 10 meses. E daí a gente pedia alguns comandos simples que a gente falava e ele não correspondia. E a gente ficava sem entender o porquê. E eu sabia que ele me escutava, mas ele não respondia ao comando. E aí ele também não apontava, ele não dava tchau. E o tempo foi passando e ele não batia palmas. Então no aniversário dele de 1 ano, ele ainda não fazia nada disso. E daí, nessa trajetória, então não adianta a gente ter sobrinhas, não adianta ter outros parentes, conhecer outras crianças. Com filho é bem diferente. O acompanhamento, tá ali, é seu filho. A gente sabe que tem alguma limitação, mas na época, como eu falei, né, na apresentação, eu não sabia do que se tratava, eu não sabia o porquê, né, que ele não estava evoluindo normal. E o que era de fato, né, que limitação era essa? Então, o que nós fizemos nesta caminhada? Nós fomos a alguns pediatras, trocamos de pediatras, nós fomos a algumas fonos diferentes, nós fomos a 3 neuropediatras. Então, foi uma trajetória que fomos aos poucos até a gente descobrir o laudo. E o que a gente se deparou nessa caminhada? Bem, teve profissionais que chegavam e diziam: não, esse menino não tem nada não. Espera até os 3 anos de idade. Olha só o perigo. Espera até os 3 anos de idade. Como se quando ele chegasse aos 3 anos de idade, bum, a evolução iria chegar. Então a gente, como pai, a gente fica naquela situação. Às vezes é aquilo que a gente tá querendo escutar naquele momento, né? Ele não tem nada não.
E daí outra pessoa, outro profissional chegava e dizia, olha, ele tem características do espectro. Eu pensava, o que é isso? Características. Ele é autista ou é só características? O que é isso? Eu não entendia na época. E daí chegou ao ponto de quando nós fomos a uma das neuropediatras, e foi uma consulta que, pasme, não durou nem 20 minutos essa consulta. Eu tô sendo até generosa, eu acho que não durou nem 15 minutos essa consulta. Então nós chegamos com o nosso filho lá e falamos as características do Christian, né? E ele era muito ativo, ele não parava, ele não se concentrava. E quando nós falamos das características dele, que ele emitia muitos sons, mas as palavras não saíam. E essa neuropediatra chegou para mim e para o meu esposo e falou, vá tomar um chá de Simancol, que seu filho não tem nada não. Claro que ela não escreveu isso, né? Ela falou, nossa, tomar um chá de Simancol, que meu filho não tinha nada. E sabe o que ela disse? Vá domesticar seu filho. É duro domesticar meu filho. E a consulta finalizou ali. E nós saímos de lá. A gente não sabia se a gente ria, se a gente chorava. E às vezes no fundo a gente quer escutar que nosso filho não tem nada e que aquilo ali vai passar e que ele vai evoluir. É muito difícil. E enfim, um dia nessa trajetória, então assim, as pessoas mais próximas, bem mais próximas, algumas que perguntavam, e a gente ia para um profissional e dizia, não, não é isso, não tem nada, pode ser um TDAH, e transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. O outro profissional dizia, não, então assim, gerava aquelas dúvidas na gente, e a gente não sabia, então o profissional dizia uma coisa, a gente, não é isso, não. E depois ia mudando, o outro dizia que era uma coisa, e a gente ficava naquela, estávamos perdidos. E até que um dia nós fomos num profissional bastante conceituado, e nós tivemos lá mais de 1 hora de consulta, não recordo agora quanto. Falamos todas as características dele, conversamos, ele observou o nosso filho lá. E nesse dia, nós descobrimos o laudo do Christian. Então, nós saímos de lá com um laudo em mãos. E ele fez toda uma anamnese, tudo. E daí, pra gente, chocou. Por mais que ele falasse de forma muito sincera e bastante gentil, assim dizendo, mas descobrir um laudo é como se fosse, pra mim, parecia que alguém estava batendo o martelo e dando uma sentença pro resto da vida do meu filho. E ele parece que a ficha caiu. E é uma sensação que assim é tão difícil de explicar, porque por mais que a gente saiba que nosso filho tem uma limitação, você receber um diagnóstico de autismo como se fosse, nossa, pra mim foi pra vida inteira, foi muito difícil. E aí eu descobri que diagnóstico não é destino, é um dos pontos de partida. E acontece que ali naquela sala, naquela consulta que a gente estava fazendo com o médico, e na descoberta do laudo, como se fosse um balde de água gelada em cima das nossas cabeças, de mim e do meu esposo, claro, chorei bastante. E daí é como se eu tivesse várias bolinhas assim de pensamentos. E em questão de segundos, não tem aquelas crianças que pegam aqueles palitinhos em festa, vão estourando os balões? É como se alguém estivesse fazendo, estourando assim, o ABC do meu filho, a faculdade, um possível relacionamento no futuro. E aí foram explodindo em questões de segundos, rapidamente, todos estes balões, e me gerou um vazio ali do futuro do meu filho. Foi muito difícil assim escutar o laudo, né? Saber que nosso filho estava dentro do espectro, um mundo totalmente novo pra gente, que na época a gente não conhecia outras pessoas que estivessem passando, né, pela mesma situação. E quando nós partimos, assim, saímos de lá do consultório, então a gente meio que partiu pra luta, né? Ou a gente ia ficar lá no fundo do poço, choramos muito, choramos dias e dias. E por mais que hoje a gente olhe
e relembre alguns anos que se passaram, né? A gente pensa, nós conseguimos superar esse início, né, essa fase do luto. Na realidade, existe um período de negação, porque até depois que nós descobrimos o laudo, então nós passamos por outros profissionais para iniciar o tratamento, e sempre assim, surgia alguma dúvida, uma pessoa que chegava e fazia, olha, pode ser que ele só tenha TDAH. Então daí a gente se pegava nisso, será? Mas aí depois vinha uma nova consulta que ele estava sendo acompanhado pelo neuro, e um neuro bastante gabaritado, e de fato ele estava dentro do transtorno, né? Mas existe aquela falsa esperança, né? Que a gente fica, será, né? Será que... Então, queira que não queira, é uma negação, e muitas vezes faz parte mesmo a aceitação. E por mais que a gente soubesse que ele tem limitação, mas a gente não tinha essa certeza, a gente nem sabia o que era de fato o autismo, né? Então foi difícil, mas ou a gente ficava no fundo do poço, junto, eu, meu marido e o nosso filho lá, dependendo da gente, ou a gente partia para a escalada. E foi isso que a gente fez, a gente partiu para a escalada. Não foi fácil, foi difícil, mas nosso filho estava ali dependendo da gente. E com muita fé em Deus a gente partiu para a escalada e fomos à luta. Para quem não sabe, durante todo esse período, entre um médico e o outro, entre alguns profissionais, entre algumas terapias, para descobrirmos o laudo dele, ele estava com 2 anos e 4 meses. Então assim, foi uma trajetória até descobrirmos, e depois disso a gente já partiu para iniciar as terapias, já partiu para dar seguimento e ele poder ser estimulado, né? Isso ajudou muito, ele já começar desde pequeno recebendo os estímulos corretos com os profissionais qualificados. Queria pedir encarecidamente que, se vocês conhecem alguma pessoa que está passando pela mesma situação, que tem dúvidas, né, do que o filho possa ter, ou que está recebendo um laudo recente em mãos, respeitem esse período do luto. Vai existir a hora certa que a pessoa vai querer falar para os demais, vai querer contar para os outros. E no próximo vídeo que eu vou lançar, eu vou dizer como é que foi que eu relatei, como é. Quando eu me senti confortável, eu vou dizer o tempo que foi isso, tudo. Como é que eu fiz para relatar os parentes, os familiares, as crianças da escola. E o que a gente não pode é se acomodar ali no luto, ou na negação, porque nosso filho tá lá dependendo da gente. E a gente também precisa de ajuda. Tem que pessoas de fora virem, se tá precisando de uma terapia, tá precisando de profissionais para te ajudarem, você tem que partir para a luta. Você tem em prol do seu filho, da sua filha e da própria saúde emocional, da nossa saúde emocional. E Deus nos abençoou ricamente, porque Ele nos deu uma força que não vinha de mim, não vinha do meu esposo, foi uma força que deu pra gente olhar. A gente não pode ficar nesse luto. A gente partiu para a escalada mesmo, para sair lá do fundo do poço onde a gente chegou, e a gente partiu rapidamente para essa escalada. Isso nos ajudou bastante. E eu posso dizer que nas minhas alegrias, né, que eu sempre gostei de escrever, nas tristezas também, no dia que eu descobri o laudo, eu só falei para os meus pais, para os meus irmãos. E quando eu tentava falar sobre o assunto, eu chorava. Então isso durou semanas e semanas. Se eu tentasse conversar sobre, eu não conseguia conversar com outras pessoas sobre isso, sabe? Então eu sempre chorava, eu não me sentia confortável para estar falando. E daí eu vou ler para vocês o texto que eu escrevi no dia que eu descobri o laudo. E vou deixar o textinho também aqui embaixo para quem quiser ler. Mas eu confesso assim, o texto ele não vai falar nada sobre autismo, sobre TEA, nada. Porque foi o dia que eu descobri, eu não queria falar para todo mundo. Eu ainda estava assimilando aquilo tudo. Mas eu tinha que escrever uma mensagem motivacional para mim mesma e para os outros. Eu senti essa necessidade. E daí eu escrevi o texto e postei na internet. Ninguém sabia o que eu estava passando. Eu escrevi aquele texto, as pessoas escreveram e tal. E depois de 1 ano,
quando aquele texto veio novamente nas redes sociais, me lembrando, eu repostei, e aí nessa época eu já tinha divulgado, e aí eu disse para as pessoas, olha, este texto, né? E aí eu expliquei, foi o texto que eu escrevi no dia que eu descobri o laudo, mas até então ninguém sabia. Então, um texto assim, motivacional. O nome do texto é Plantando para Colher Mais Tarde. E eu posso garantir que até hoje eu estou neste plantio. É um plantio que não vai acabar nunca. Eu tenho plantado bastante. Eu, meu esposo, meus parentes, amigos de perto, estão plantando junto conosco. E eu posso garantir que a gente já tem feito ótimas colheitas. E nós vamos continuar. Às vezes o trabalho é muito árduo. A gente que é pai, que é mãe, que acompanha de perto, muito árduo. Mas a gente não pode desistir. E eles vão evoluindo e a gente vai colhendo os frutos para a glória de Deus. Plantando para colher mais tarde. O que tem nos preparado o futuro? Tantas dúvidas, incertezas, sonhos e projetos. Mas quem disse que seria fácil a jornada? Plante amor, comunhão, sinceridade, transparência. Plante paz nos corações. Plante felicidade, plante esperança. Plante respeito, plante o evangelho nos corações. Para vivermos plenamente, em dados momentos debruçados sobre planos e projetos, por vezes é necessário deixarmos de lado toda uma impecável organização e mania por um controle extremo, para sermos levados pela mão do bom mestre, deixando que ele nos conduza a soltar o cabo da nau, literalmente, e termos fé durante a jornada. Se permita viver com menos regras, com mais leveza, mas por favor, siga meu conselho. Nunca deixe de plantar. Tudo começa com uma pequena semente, mas haverá o momento certo de colher. E quando as incertezas, as dores, as lutas, as dúvidas, os desafios, tudo de bater a porta, ousadamente, continue a plantar. Seja paciente, prepare a terra, regue ela diariamente. Plante mais, muito mais. Afinal, não irás querer colher o fruto apenas de uma árvore. Naturalmente, quanto mais se planta, mais se colhe. Escolha cautelosamente as sementes. As más destruirão as boas. Elimine, portanto, tudo que não convém, o que não edifica. Isso exige tempo, exige renúncias, exige coragem, garra, perseverança, ousadia e determinação. Então siga plantando e plantando. Eis um trabalho diário, por vezes árduo, porém mais tarde, prazerosa será a colheita. Pode até demorar, mas uma hora ela chega. E é certo que muitos ao seu redor também poderão se beneficiar. E não se surpreenda, no ciclo das estações, o seu tempo há de ascender, a vitória galgará. E fruto dos seus esforços e plantios, chegará o momento de desfrutar a vitoriosa safra, o ápice inigualável da colheita. Então se permita dar um largo sorriso para a vida. Vai dar uma caminhada e curtir a dádiva da felicidade. Mas nunca, nunca deixe de plantar. Foi escrito por mim, Cíntia Penha, numa fase de plantio. E se você ficou com preguiça de assistir o meu vídeo do meu texto e ficou com preguiça de ler também tudinho, então faz o seguinte, faz uma leitura dinâmica. Lê lá o texto, só o que está escrito em caixa alta. Sai do computador, sai do celular e vai plantar. Juntos nós podemos ser mais fortes. Juntos, nos unindo, dando forças uns aos outros. E se você está no início da sua caminhada, saiba que você não está sozinha, não está sozinho. Nós estamos aqui para darmos as mãos uns aos outros. E nunca esqueça que aqui é o meu, é o seu, é o nosso Diário Azul.